está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, sorrindo. Jesus, que continuas pela eternidade, o médico dos médicos, que cura a todos nós, caminheiros, nessa caminhada em busca da evolução que esperas, possam todos esses ouvintes sentirem o teu amor em diversas formas neste dia e neste momento, através da palavra, através da verdade do teu evangelho, todos tenham ouvido de ouvir e nesse ouvir compreendam, Mestre, o teu legado de puro amor. E assim oramos que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um desses irmãos que neste momento
vai ouvir a tua mensagem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre o corpo e a alma, dá hoje e sempre, Pai. Perdoa aos nossos erros, como sempre devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. E não deixa, Pai, ninguém entregue as tentações, as más vibrações, para que possam compreender e sentir a tua proteção, guiando os passos rumo ao Pai. Que assim seja. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Termal. Sejam bem-vindos a mais um programa Momento Espírita do Centro Espírita Francisco de Assis. Meu nome é Marcela e hoje eu trouxe para nossa reflexão o seguinte tema: aprendendo a perdoar. Jesus, no Sermão da Montanha, nos fala sobre o perdão quando diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em vários momentos da sua passagem na Terra, Jesus nos fala sobre a necessidade de exercitarmos o perdão e deu muitos exemplos nesse sentido. Na verdade, Jesus nunca perdoou, porque ele nunca se ofendeu, porque ele conhecia a nossa natureza imperfeita, tanto que suas últimas palavras na cruz foram: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas ele nos mostrou a importância do perdão. E um dia chegaremos numa evolução tal que também não precisaremos mais perdoar, porque já não mais nos sentiremos ofendidos. O espírito de irmão José, do livro Amai-vos uns aos outros, diz que se perdoar ou ser perdoado é bom, perante as leis que regem a vida, não ter que perdoar, nem ter que ser perdoado é sempre muito melhor. Mas antes de começar a falar sobre o perdão, sobre a necessidade de entender sua importância em nossa vida, precisamos falar sobre a mágoa. A mágoa é uma palavra de origem latina que significa mágoa, que quer dizer desgosto, pesar, tristeza, ressentimento, provocados a partir de um ato, seja ele indelicado, decepcionante e a ofensa por parte de uma outra pessoa. Mas primeiro, eu gostaria de falar como a mágoa afeta a nossa saúde física. Uma faculdade em Holland, Michigan, Estados Unidos, a Hope College, ela realizou uma pesquisa científica para analisar a mágoa e suas consequências. Essa pesquisa demonstrou que esse sentimento provoca pressão alta, aumento da frequência cardíaca, suor excessivo, estimula a secreção de hormônios ligados ao estresse, desestabilizando dessa forma o sistema imunológico. Provoca também doenças psicossomáticas, depressão, dores musculares, alergias, enxaqueca, gastrite nervosa, úlcera e câncer. E o perdão, ele colabora com uma condição de vida mais equilibrada, porque a alegria, ela estimula a produção de endorfina. E aqui no Brasil, em 2019, em São Paulo, no Congresso da Sociedade de Cardiologia, nesse congresso foi apresentado uma pesquisa onde mostra a relação entre o infarto agudo do miocárdio, que é quando a circulação de sangue para uma parte do coração é interrompida, e a dificuldade de perdoar. Eles fizeram essa relação. Nessa pesquisa foram entrevistadas 130 pacientes que infartaram entre os anos de 2016 a 2018. E foi encontrado maior incidência do problema entre aqueles que diziam ter dificuldade para perdoar.
A medicina também revela para nós que uma pessoa com raiva crônica, o cérebro fica modificado e que é possível ver essas alterações no cérebro com aqueles aparelhos de diagnóstico por imagem. Isso é o que a ciência e a medicina nos fala. Mas o que eu gostaria de demonstrar com isso é que Jesus já nos falava isso. Jesus já nos alertou há 2021 anos atrás. Mas infelizmente nós insistimos em não ouvi-lo. E agora a ciência vem corroborar o que ele falou lá atrás. Nós devemos parar de ser céticos e irmos em busca do conhecimento. Se estamos sofrendo, devemos ir em busca de encontrar solução para esse sofrimento. Haroldo Dutra, numa das palestras que ele dava, ministrava, ele contou uma história sobre um cachorro. Ele ficava sentado do lado do dono, só que ele chorava muito. Muito. Chorava o tempo todo. Não sei se alguém já conhece essa história. E isso chamou a atenção de uma pessoa que interpelou o dono do cachorro para entender por que aquele cachorro chorava tanto. E o dono disse que ele estava sentado num prego. Tá, mas por que ele não levanta? E o dono vai responder assim, ó. Ele não levanta do prego porque não está doendo o suficiente a ponto dele tomar a iniciativa de levantar. Então veja, meus irmãos, quantas vezes nós não agimos igual ao cachorro? Porque a zona de conforto, ela representa o cachorro sentado no prego. E isso é um grande perigo para nós. A zona de conforto é um grande perigo para nós. Porque muitas vezes a pessoa magoada, ela congela na raiva. Ela congela naquele desejo de vingança e na pena de si mesma. Então ela mantém esse sentimento por muito tempo. Às vezes, anos e anos. Acreditando que isso vai produzir na pessoa que a magoou algum sentimento de culpa ou de vergonha. Isso é uma espécie de tortura, por um erro cometido. Que, aliás, por si só, já é uma forma de vingança. E isso porque existe o medo. Sim, o medo. Medo de que se a pessoa se livrar da mágoa, ela possa provocar paz ou prazer no outro, consequentemente o aliviando da tristeza. Só que isso não é inteligente. Tipo, eu querer continuar sofrendo para que o outro sofra. Eu lembro até aquela frase de Shakespeare que todo mundo conhece, que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Isso não é inteligente da nossa parte. E aí, eu remeto vocês ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 10. Lá, nesse capítulo 10, vai ser estudado os bem-aventurados, os misericordiosos. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão,
e depois virás fazer a tua oferenda. Ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros. E esse conteúdo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Está também uma mensagem de Paulo, lá no item 15, que eu tomo a liberdade de ler para vocês. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, se mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor. Quem sabe, se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe. Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para serdes indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosses realmente ofendido em certas circunstâncias. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizeste, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta. Nesse caso, maior o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Precisamos cuidar de um ponto, meus irmãos, o orgulho. Porque ele sempre nos atrapalha, impedindo que reconheçamos tudo isso. Porque mascaramos nossos defeitos para ver somente o defeito alheio. Jesus nos alertava, por que vês tu, pois, o arqueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Palavras de Jesus. Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o arqueiro,
quando tens no teu uma trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Está em Mateus, capítulo 7. O orgulho, o egoísmo, nós já sabemos, são as grandes chagas da humanidade, os maiores obstáculos ao nosso progresso, porque opostos à caridade e à humildade. Por isso Jesus não cansou de combater. Infelizmente, como eu falei, o orgulho e o egoísmo que existe dentro da gente não deixa a gente ver que a gente também erra. Diante dessa realidade, diante do fato que temos que parar e refletir sobre essas questões, eu me fiz a seguinte pergunta, que talvez seja a de vocês também. Partindo da premissa que eu já me reconheça com atitudes egoístas e de orgulho, eu já reconheça que também erro, que também necessito da indulgência e do perdão alheio, certo? O segundo passo seria como faço para perdoar? Porque isso é mais difícil. Como é difícil, não é? Não só reconhecer que eu preciso perdoar, mas como perdoar efetivamente. E foi essa reflexão que eu fiz. Como faço para perdoar? E eu encontrei no livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. Ele explica como fazer. No capítulo intitulado Aprendendo a Perdoar, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Fica até a sugestão da leitura, que esse livro é um livro muito bom. Hamed, ele já começa dizendo, já quebrando aqui todos os paradigmas, todas as nossas crenças, que inclusive são crenças limitantes. Hamed já começa dizendo que o nosso conceito sobre o perdão é equivocado. Possuímos, segundo Hamed, possuímos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios. Aceitar de forma passiva tudo o que os outros nos fazem. Porque supomos que estamos perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeito, como se nada tivesse acontecido. E não é isso. Não é isso. Hamed nos diz que perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre bem quando sabemos que tudo em nossa volta não está bem, está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Então, segundo Hamed, perdoar é um modo de viver. Perdoar é um modo de viver. E muitas vezes nós confundimos com a negação dos nossos próprios sentimentos, de nossas próprias emoções, anseios, reprimindo mágoas e usando supostamente esse perdão como desculpa para fugir da realidade, que se a gente assumisse, poderia trazer como consequência alterar toda a nossa vida. E muitas vezes a gente faz isso, não é? A gente reprime a mágoa. E não é reprimindo, fugindo desse sentimento que vamos resolver. Temos que reconhecer o que estamos sentindo e vê-la como algo que seja um alerta para nós. Ver o que ela, a mágoa, ela quer nos falar sobre nós. E isso serve para qualquer tipo de sentimento, raiva, ódio, tristeza, indignação. Então vejam, a gente reprime, a gente alimenta esses sentimentos negativos, tudo isso porque não paramos, não meditamos. Quem não tem a sensação de estar ligado no 220? Com várias coisas para fazer ao mesmo tempo, muitas coisas no dia a dia para pensar,
que o dia deveria ter 48 horas. Mas isso é errado, porque nos faz mal. Mas vamos continuar com o Hamed, porque ele vai nos apresentar uma ferramenta para alcançarmos o perdão real. E qual é essa ferramenta? Ele diz: distância psíquica. Preste atenção, distância psíquica da pessoa problema ou das discussões. E uma coisa interessante que ele fala, dos diálogos mentais que travamos dentro da nossa mente com a pessoa. Quem aqui já se pegou discutindo com a pessoa em pensamento? É uma verdadeira discussão mental. Quem aqui já não se pegou discutindo com a pessoa pelo pensamento? E é isso exatamente que Hamed fala para a gente parar de fazer. É isso que impede a gente de perdoar. E é isso que faz mal para nós. Como eu falei lá no início sobre o alcance da mágoa, sobre a nossa saúde. A gente alimenta a mágoa com esses pensamentos, com essas discussões mentais, em vez de analisarmos o que a mágoa quer nos avisar sobre nós. E esse é o grande problema. Hamed, em outras palavras, ele está nos dizendo que tudo está no pensamento. Tudo está no pensamento. E eu vou trazer um trechinho que ele fala, um trecho desse capítulo, né, Aprendendo a Perdoar, que está lá no livro Renovando Atitudes. Eu vou ler para vocês. Ao desprendermos-nos mentalmente, passamos a usar de modo construtivo os poderes do nosso pensamento, evitando aquelas frases que a gente fala, deveria ter falado, deveria ter agido assim, e eliminando de nossa produção imaginativa os acontecimentos infelizes e destrutivos que ocorreram conosco. Em muitas ocasiões, elaboramos interpretações exageradas de suscetibilidade e caímos em impulsos estranhos e desequilibrados, que causam em nossa energia mental uma sobrecarga, fazendo com que o cansaço tome conta do cérebro. A exaustão íntima é profunda. A mente, recheada de ideias desconexas, dificulta o perdão. E somente desligando-nos da agressão ou do desrespeito ocorrido é que o pensamento sintoniza com as faixas da clareza e da nitidez, no processo denominado renovação da atmosfera mental. É fator imprescindível ao separarmos-nos emocionalmente de acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio. A terapia da prece como forma de resgatar a harmonização do nosso halo mental. Método sempre eficaz. Restaura-nos os sentimentos de paz e serenidade, propiciando-nos maior facilidade de harmonização interior. Veja, difícil pôr em prática, não é? Mas hoje pode ser difícil. Hoje, difícil hoje. Mas tomarmos consciência disso já é uma sementinha plantada. Só que precisamos regar essa sementinha para ela crescer. Ou seja, refletir sobre isso todos os dias. E as ferramentas estão aí para qualquer um utilizá-las. Pensamentos positivos, oração, caridade, ocupar a mente com coisas produtivas, com leituras como essas que nos ajudam, primeiro, nosso autoconhecimento e segundo, o que fazer com o que descobrimos nesse processo de autoconhecimento. Porque não é perda de tempo, nós precisamos encontrar um tempo para fazermos essas coisas. Lembrando que a guerra não é com o outro, é conosco mesmo, com os nossos vícios, as nossas más tendências. Se o outro erra, eu também erro da mesma forma, que eu também preciso de indulgência. Eu também preciso do perdão do outro. Quantas vezes eu errei sem perceber? Quantas vezes eu ofendi sem nem perceber?
E os nossos pensamentos podem fazer um grande estrago nas nossas vidas. É difícil, sim, muito difícil, porque tudo é hábito. Hábitos de anos e anos e anos, às vezes séculos, que a gente traz de outras existências. Mas é preciso rever esses hábitos, mudar, porque já não está dando mais certo. Vejam quantas doenças esse sentimento, especificamente mágoa, provoca. É um trabalho que a gente tem que fazer de formiguinha, mas que precisa começar, uma hora precisa começar, senão nada muda. E é essa consciência que a gente tem que ter. O Hamed, ele ainda nos explica que impor essa distância psicológica, né, das pessoas e das coisas, problemas. E aqui é uma coisa importante que ele coloca: sejam entes queridos difíceis, sejam companheiros complicados, não significa que deixaremos de nos importar com eles ou de amá-los. Não significa isso. Essa distância psíquica que ele fala não significa que a gente tem que se afastar dos nossos entes queridos, das pessoas que a gente gosta, se no caso for elas que estão causando esse sofrimento, que estão, né, nos provocando essas mágoas. Não é isso. Esse desligamento psicológico, psíquico, é exatamente o que motiva o perdão, por conta dessa libertação. Porque quando ficamos fixados na pessoa ou fixados na situação, no problema em si, é como se fôssemos escravos, como se estivéssemos acorrentados a eles. E esse desligamento provoca essa libertação. E essa libertação nos proporciona serenidade, porque vamos nos sintonizar com a nossa própria vida, com pensamentos positivos. E é isso que provoca essa serenidade, proporciona essa serenidade. Então, surgiu o pensamento, afasta ele, troca por outro positivo, faz uma prece, como ele fala aqui no texto, se engaja numa atividade solidária, mas não alimenta esse pensamento. Cada vez que pensamos na situação, é como se vivenciássemos aquilo tudo de novo. E é o que Hamed fala para a gente parar de fazer, quando diz distância psíquica. Desligar, desconectar, cortar o vínculo. Não o vínculo com aquela pessoa familiar, amigo, não parar de falar, nada disso. É cortar o vínculo, as algemas, é parar de pensar naquela situação, naquele desconforto, naquele aborrecimento. Entender que isso é liberdade. É buscarmos essa liberdade. E isso permite a gente entender essa dinâmica do perdão. Esse processo não é fácil, eu sei. É um exercício diário e difícil para nós. Muito difícil para nós. Por isso necessitamos muito de Jesus. Se não tivermos a base que é Jesus, não conseguimos. Lembram que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. A caminhada é nossa, só nossa. Mas se estivermos com Jesus, ela fica mais fácil. Precisamos ir em busca do que não sabemos, para compreender o que sentimos. E o estudo da doutrina espírita, ele nos proporciona isso. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Quem lembra daquela parte, logo depois que André Luiz é resgatado lá no umbral? E está lá no hospital se recuperando, mas querendo informações, né? Querendo notícias, saber o que aconteceu com ele, notícias da família, né? E ele se surpreende com o irmão Clarencio, falando sobre suas atitudes que o levaram ao suicídio inconsciente. Eu vou colocar essa pequena passagem do filme para vocês ouvirem, só esse trechinho do filme. Uma importante reflexão. É importante, muito importante, a gente refletir sobre as palavras do irmão Clarencio. Eu vou colocar para vocês. Depois a gente volta a conversar. Lisas, eu não vou parar enquanto eu não souber tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas? Olá, André. Meu nome é Clarício.
Clarencio, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Claro, é compreensível. Depois de todo sofrimento. Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo, intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Então, meus irmãos, termino aqui minhas reflexões. O perdão é um tema que a gente não esgota ele, né? Não esgota a pesquisa, não esgota o assunto. Há muito a que se falar sobre o perdão, porque temos muito a aprender sobre o perdão. Mas, como eu disse, é um exercício diário, mas que precisa da nossa força de vontade e o quanto queremos parar de sofrer. Porque quem não perdoa, sofre muito. Que possamos, então, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir os ensinamentos de Jesus. Que façamos nossas escolhas pautadas nos ensinamentos do Mestre Jesus, nosso grande médico. Eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês me deram de me ouvir e espero ter conseguido plantar uma sementinha no coração de cada um de vocês sobre a necessidade que temos de perdoar, de domar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que a gente possa ver a necessidade de que temos de perdoar hoje, né? Nesse momento que nós vivemos. Que lá na frente, no futuro, com certeza chegaremos no estágio de que não precisamos mais perdoar porque não nos ofenderemos. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer um convite especial a todos vocês. Nesta segunda-feira, dia 6, começa a segunda Semana Espírita do Centro Espírita Francisco de Assis. É um evento online de comemoração do aniversário de 14 anos do Cefa. Serão 7 dias de lives ao vivo pelo canal do YouTube, Facebook e pela TV Secal. Do dia 6 de setembro ao dia 12, às 20 horas. O tema central dessa segunda Semana Espírita, o tema central é Nos Rumos do Mundo de Regeneração. Cada dia, um palestrante falará sobre um tema diferente, além de outras novidades. Então eu espero vocês na segunda-feira e desejo um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus.
nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Então, queridos irmãos, nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que está conosco para nos auxiliar com a permissão de Jesus, levar a cada um dos irmãos necessitados os medicamentos que possam nesse momento, meus irmãos, sentir essa luz do Mestre amigo adentrando a cada lar, cada ambiente dos lares, a luz de amor passando, tirando toda e qualquer influência contrária
que possa estar trazendo desequilíbrio, desarmonia em seus lares. E que o amor do Cristo, a luz, fique plasmada em cada ambiente dos vossos lares. Que essa energia possa, Senhor, tocar o coração de cada um, levando a cura, se for do merecimento, levando a tua paz, Jesus, fortalecendo as mentes e os corações, para que sintam o teu amor direcionando, conduzindo e amparando a cada um. Quanta gratidão por momentos como estes, onde a tua presença vem do mais alto até nós, trazendo tudo o que necessitamos. Que esse amor possa também chegar aos hospitais, em cada local onde tem um irmão nosso necessitando, precisando desse auxílio, que possa a luz do Mestre alcançar. E assim levar a todos que necessitam desse amor. E também pedimos, Jesus, aos irmãos que com a certeza, com a fé dessa presença grandiosa em seus lares, colocaram a água para receber os medicamentos que cada um necessita, que possam receber esses medicamentos em teu nome, Jesus. Agradecemos, Senhor, por todo esse auxílio recebido. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor
hora de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Saio